E aí, gente? Tudo bom com vocês? Hoje a gente está começando mais uma aula, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais uma aula de ciências. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo anterior. Eu me chamo Pedro Elias e vamos começar. A gente está estudando a unidade 1, Vida e Evolução, que tem lá no nosso livro. Estamos no capítulo 1, falando sobre ecossistemas brasileiros. Hoje a gente vai falar sobre a zona costeira, sobre os ecossistemas aquáticos e a nossa atividade remota. Dando continuidade, a gente vai falar primeiramente da zona costeira. O que é isso, né? Pois bem, a zona costeira ela é dividida em 3 partes, tá bom? A primeira é as restingas, a segunda são o costão rochoso e terceiro nós temos os manguezais, tá bom? A zona costeira são zonas que ficam ali à beiras de mares, tá bom? Aquela interseção entre mar e terra, né? Em alguns locais tem a restinga, em outros locais são os costões rochosos, e em alguns lugares os manguezais. Vamos primeiro falar das restingas, tá bom? Pois bem, a restinga, gente, em ecologia, o termo restinga é utilizado para definir diferentes formações vegetais que se estabelecem sobre solos arenosos na região da planície costeira. Então, regiões que são próximas às praias. Esses ecossistemas são determinados fisicamente pelas condições edáficas, que é um solo arenoso, cheio de sal, e pela influência do mar, e estão distribuídos ao longo do litoral brasileiro e por várias partes do mundo. A restinga é um ambiente bastante prejudicado pela expansão urbana, que tem transformado extensas matas de restinga em áreas urbanas horizontais, que são regiões, né, onde fazem grandes hotéis, né, grandes recintos, que são próximos à praia, que acabam por denegrir, por destruir as restingas. Várias espécies da fauna e flora da restinga brasileira estão em extinção. Por isso, atualmente, a conservação dos remanescentes existentes é prioritária. Então, algumas restingas, tá bom, são protegidas por lei, porque já foi devastado bastante pela ação humana. E quais são alguns animais, que vivem na restinga? Nós temos o tucano, tá bom, porque a restinga ela tem vestígios ali da Mata Atlântica. Nós temos também o mico-leão caiçara, que também é chamado de mico-leão da cara preta, tá bom? Desculpa. Ele também é presente também na Mata Atlântica, tá bom? E temos também as lontras, que as lontras gostam muito de lugares próximos a mares e rios, tá bom? Onde tem muito peixe, que é o que elas costumam comer. Agora a gente vai falar sobre o costão rochoso, que o próprio nome já diz, né? Não precisa explicar muita coisa. São regiões rochosas, cheias de rocha, onde ficam ali de encontro com o mar. Assim como a praia arenosa, o costão rochoso é um ambiente localizado no encontro dos oceanos com os continentes. Geralmente o costão aparece na ponta das praias, onde acaba a faixa de areia. Então, onde não tem areia, naquelas regiões de praia, ficam as rochas, os costões rochosos. Seu solo é rochoso, pobre em nutrientes, salgado, porque está em contato com o mar, e constantemente impactado pelas ondas. Além disso, a variação do nível da maré expõe as rochas ao ambiente seco 2 vezes ao dia, submetendo os habitantes do local ao risco de desidratação, ou seja, em alguns momentos do dia as rochas estarão completamente molhadas, em determinadas partes do dia eles estarão secos, que acabam por deixar algum animal, alguma espécie desidratada. Apenas algas marinhas e animais invertebrados conseguem sobreviver, aderidos ao substrato ou escondendo-se das ondas e da insolação, que são como se fossem alguns laguinhos que ficam se formando, tá bom? Aí eles ficam se escondendo. Animais do costão rochoso, tá bom? Nós temos o camarão, tá bom? Fica muito nessas regiões. A lesma do mar também tem naquelas regiões mais profundas do mar, mas também tem aqui nos costões rochosos.
E tem também as tartarugas marinhas, tá bom? Que acabam por se abrigar também nessas regiões, porque regiões de costões rochosos acabam por ter muitas cavernas também. Os manguezais. Vamos falar dos manguezais. O manguezal é um ecossistema costeiro que ocorre na transição entre a terra e o mar, em regiões tropicais, ou seja, regiões quentes e subtropicais do mundo, ocupando ambientes inundados por marés, tais como estuários, lagoas costeiras, baías e deltas. Esses ambientes são caracterizados não obrigatoriamente pela mistura entre as águas doce e salgada. As plantas que compõem o manguezal e dominam a paisagem desse ecossistema são os mangues, né? Que são essas plantas que a gente vê com as raízes mais altas. Os mangues apresentam adaptações que lhes permitem sobreviver no ambiente com características estressantes como o manguezal, porque não tem oxigênio, tá bom? Essa água, essa região, ela é muito pobre em oxigênio. As raízes areias são adaptações para o solo pobre em oxigênio, como a gente consegue ver na fotografia. As raízes acabam por sair de dentro da água para procurar oxigênio fora da água, né? Porque essa água ela é pobre em oxigênio. Os animais que vivem, né? Logicamente o caranguejo, né? Tem também as gaivotas, tá bom? Que acabam por se alimentar dos animais que vivem, né? Nesse ecossistema. E também as garças, porque tem muito bichinho, tem um tururu, tem muitas larvas, muito peixe, alguns peixes. E as gaivotas e as garças acabam se aproveitando disso. Agora a gente vai ver alguns ecossistemas aquáticos, que o próprio nome já diz, são ecossistemas do mar ou de lagoas. Com base na penetração de luz nos oceanos, é possível distinguir duas zonas principais, tá bom? De acordo com a luz que entra. Temos a zona fótica, que é iluminada e rica em algas, que realizam fotossíntese e em animais. Então são lugares que tem muita iluminação e que essas algas, né, elas conseguem fazer a fotossíntese. E a zona afótica caracteriza-se pela ausência total de luz. É a condição encontrada nas profundezas oceânicas, ou seja, nessa região as águas não vão conseguir fazer fotossíntese, porque a luz acaba por não chegar lá. Os ecossistemas de água doce podem ser divididos entre lagos, lagoas, tá bom? Dentre outros, né? Tem os rios, tem os açudes, tá bom? Tem outros ecossistemas aquáticos e que derivam de alguns tipos de animais, de alguns seres vivos, tá bom? Que acabam por ser seres microscópicos, tá bom? Nos ecossistemas aquáticos podem ser identificados 3 tipos de comunidade de organismos com base no modo de vida. Tem o plâncton, que é composto por organismos que ficam suspensos na água e engloba seres fotossintetizantes e pequenos animais. Então são seres vivos, minúsculos, mas que conseguem fazer fotossíntese, tá bom? O nécton, que é o nome dado ao conjunto de organismos aquáticos que possuem um movimento ativo, ou seja, que são capazes de nadar contra a correnteza. Então, não é porque ele é muito pequeno que ele vai se deixar levar pelas correntezas, ele consegue nadar contra a correnteza. E os bentos, que são organismos que vivem em associação com o fundo dos ambientes aquáticos, ou seja, estão lá no fundo do mar, vivendo nele ou dependendo de seus recursos, porque tem alguns animais que conseguem sobreviver somente a esses ambientes, ao fundo do mar. Então, os bentos, eles se aproveitam desse ambiente. E vamos para a nossa atividade remota. São questões bem fáceis, só para a gente poder fixar o conteúdo. E lembre-se, copie as questões, porque será essencial nas avaliações semestrais, tá bom? Para você não esquecer e ter um local para pesquisar. Vamos lá. Primeira questão. Quais são os ecossistemas encontrados nas zonas costeiras? Eu falei 3, não foi? Vamos ver.
Defina os ecossistemas, as restingas, né, que eu defini, o costão rochoso e os manguezais. Terceira questão. Quais os animais presentes na restinga? Quais os animais que vivem, né, nessa região? E quais são os animais dos costões rochosos? Quais são os que são resistentes, né, à luz do sol? E a quinta, quais os animais presentes nos manguezais? Quais os animais que vivem naquela região? Tá bom? Sexta questão. Com base na penetração de luz nos oceanos, é possível distinguir duas zonas principais, né? Que são distinguidas de acordo com a luminosidade do ambiente, chamar de zona fótica e zona afótica. Sabendo disso, defina. Sabendo disso, vamos definir a zona fótica e a zona afótica, que depende muito da luz solar. Vamos ver aí. Sétima questão. Nos ecossistemas aquáticos, podem ser identificados três tipos de comunidades de organismos com base no modo de vida. Eu falei dos três: plâncton, nécton e os bentos. Sabendo disso, defina. Vamos definir o plâncton, o nécton e os bentos, tá bom? Eu consegui falar dos três, beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Espero a cópia no caderno. Espero que esteja tudo bem feitinho. E até a próxima.